Filipenses capítulo 1, verso 28 e 29. Não tenham medo dos seus inimigos. Sempre sejam corajosos, pois será prova para aqueles que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus que dá a vitória a vocês, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Não ter medo, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Não tenha medo. Essa palavra de Paulo me lembra uma palavra de Jesus Cristo. Está lá em João. Jesus vai dizer, olha, no mundo tereis aflições, mas não temam, eu venci o mundo. Ou tem de bom ânimo, ou seja corajoso, eu venci o mundo. Com que perspectiva eu preciso encarar a minha realidade nesse mundo? Na perspectiva de um vencedor em Cristo Jesus. O mundo não é capaz de apagar a luz que Deus me deu e de apagar o evangelho que Deus me deu. O mundo não é capaz de apagar a ideia de eu ser sal do mundo como igreja. Essa é a nossa perspectiva como igreja, de vermos como luz do mundo e sal na terra. E nem toda maldade do mundo é capaz de apagar isso. Teremos aflições. Com certeza, encarar esse mundo mal nos vai trazer muita aflição, mas na perspectiva de vitória, na perspectiva de ser sal. Enfrentar o mundo na dependência de Deus e não dos nossos braços. Eu acho que esse é um grande desafio. Enfrentar as lutas que o mundo nos impõe, coronavírus e tantas outras lutas que o mundo nos impõe, não na perspectiva do nosso braço forte, mas na perspectiva do Deus que está conosco. Privilégio a uma vida conformada com o Evangelho. Privilégio em poder ter a experiência de sofrer pelo Evangelho. Uma vida conformada pelo Evangelho é uma vida que responde com as armas do Evangelho. Quais são as armas do Evangelho? Amor. Amor é uma arma do Evangelho. Quando o mundo nos responde com ódio, quando o mundo nos responde com ira, eu e você, meu irmão, nós somos convidados a responder com amor, porque é uma arma que nós temos. Compaixão é outra arma do Evangelho. A oração é outra arma do Evangelho. Paz. Quando o mundo vem com armas, o que a igreja tem para responder? Paz, pacificação, oração. Eu me lembro que, lendo um livro, e ele fala de um bispo anglicano, o Desmond Tutu, e ele do apartheid lá na África do Sul, e um grupo de carvoeiros, de pessoas que trabalhavam em locais de produção de carvão, eles se rebelam contra o sistema e vão fazer greve. E a polícia chega toda armada ali naquele momento, e o Desmond Tutu, ele toma a frente daqueles carvoeiros e ele se ajoelha entre os carvoeiros e a milícia, a polícia local, e ele se ajoelha e ele começa a orar. E aqueles policiais e o comandante que está lá, eles não têm coragem de atirar e de enfrentar aqueles trabalhadores, e eles recuam diante da oração daquele homem. Essas são as armas que nós temos. Não há outra saída, não há outro meio que um cristão possa lutar contra as aflições que o mundo produz. A nossa luta é com oração, é pela paz, é pelo amor altruísta, olhando para o modelo de homem completo que é Jesus Cristo e refletindo aqui na terra. Nós não fomos chamados para sermos zumbis, uma espécie de morto-vivo. Nós somos chamados por Jesus Cristo para termos uma vida plena, uma vida abundante,
E isso significa largar a mão de mim mesmo e viver o Cristo que habita em mim. Largar a mão dos meus princípios e dos meus valores individuais e abraçar os princípios e os valores do Evangelho. Ter Jesus como referencial. Não apenas, como Paulo diz, o nosso privilégio não é apenas crer em Deus. Porque crer em Deus até os demônios creem, como diz Tiago. Mas o nosso privilégio é sofrer pelo Evangelho. É ter a experiência de viver o Evangelho na prática. E por termos a experiência de vivermos o Evangelho na prática, nós sofremos. Nós sofremos. Mas não existe causa maior e melhor, meu irmão, do que viver pelo Evangelho. Eu convido você a se encorajar, a se revestir de Cristo nesse tempo de luta e de dificuldade e viver por uma causa maior do que você mesmo, uma causa maior do que nós mesmos, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Vale a pena sofrer por causa do Evangelho. Vale a pena caminhar e ter esse privilégio de servir a Deus. Que você possa, meu irmão, aí na sua casa, junto com a sua família, ter o privilégio de estar servindo a Deus, a alegria desse privilégio.